Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, onde nós procuramos sempre trazer e abordar assuntos que sejam importantes, assuntos que sejam relevantes, sempre no caminho do nosso desenvolvimento, do nosso autoconhecimento, enfim, buscando trazer, levantar assuntos e trazer informações no que diz respeito à nossa melhoria como ser humano, né? E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho para que você sempre seja lembrado quando nós postarmos um vídeo novo. E normalmente nós postamos um vídeo todas as quintas-feiras. Então no vídeo de hoje, eu gostaria de abordar um assunto que é um assunto que me tem chegado nesses últimos 15, 20 dias, que é a questão do medo que muitas pessoas têm da questão do desenvolvimento da mediunidade, né, do contato com os espíritos, porque podemos chamar de energia, podemos chamar de seres de outra dimensão, enfim, nós chamamos da forma como nós nos sentimos mais confortáveis ou da forma como nós os reconhecemos. Mas independente disso, o assunto é a questão do medo que as pessoas têm e assim, e na maioria das vezes, pessoas que estão começando a sua caminhada, ou pessoas que desenvolveram esse medo pelo que elas ouviram falar, sem tentar se aprofundar e entender e conhecer um pouco mais dos processos, né, que podem ser desenvolvidos no que diz respeito à nossa evolução espiritual, ao nosso aprimoramento mediúnico. A questão é que quando se fala de mediunidade, imediatamente as pessoas que são leigas ou que têm pouco conhecimento a respeito do assunto, logo manifestam o receio, o medo do desconhecido, o medo do invisível. E eu entendo isso perfeitamente, né? Porque, claro, eu mesmo passei por isso na minha infância, né? Porque quando eu tinha lá meus 10, 11, 12 anos, em pleno processo de conhecer e de perceber as coisas que aconteciam comigo, eu desenvolvi um medo realmente muito grande. Eu tinha medo de tudo que podia estar ligado à espiritualidade, ao espiritismo, ao contato com o mundo invisível. E hoje, aqui nesse vídeo, que eu gostaria de falar exatamente para vocês que estão começando agora, que se vocês procurarem se informar melhor, se vocês procurarem conhecer melhor, se vocês puderem e procurarem lugares, por exemplo, para frequentarem, que sejam lugares da confiança de vocês, onde vocês se sintam confortáveis, mesmo com medo, eu tenho certeza que vocês vão, ao entender e ao conhecer melhor um pouco mais a respeito do mundo invisível, vocês vão se sentir mais confortáveis. O medo, ele tende a ir se transformando, né, em confiança através do conhecimento, né, através da informação. E aí, ao mesmo tempo, vocês aprimoram a sua e melhoram, né, o seu nível de vibração, de conhecimento, e passam então, ao conhecer, poder fazer as escolhas, se querem ou não seguir, se querem ou não buscar práticas pessoais através do caminho do desenvolvimento espiritual, do aprimoramento mediúnico e, consequentemente, de um contato mais próximo com o mundo invisível. O que eu posso dizer para vocês é que o medo do invisível, o medo dos espíritos, o medo das entidades, é sempre um sentimento muito pessoal e sempre causado por algo também muito pessoal. Porque o que gera medo e insegurança em uns não é o estímulo, não é o mesmo para os outros, para as outras pessoas. Cada um tem o seu ponto e que aquilo desenfreia, né, um medo, uma insegurança. Mas quando você passa a conhecer, isso muda, porque você passa a perceber o quão importante e útil pode ser o convívio com energias que antes, para nós, eram encaradas como energias que me ameaçavam, e no entanto são energias que podem
que podem de fato nos ajudar, nos tranquilizar, nos acolher, porque o exercício mediúnico, apesar dele ser um exercício mediúnico, um exercício espiritual e a proximidade com o mundo invisível, ele pode ser um processo, uma caminhada muito individual, mas que trabalha muito com a expansão, que trabalha muito com o acolhimento e, consequentemente, com a coletividade. O desenvolvimento espiritual, ele é, antes de mais nada, uma preparação interna para se viver na coletividade e se descobrir qual o caminho que nós devemos seguir e no que nós podemos ser útil a nós mesmos e àqueles que estão à nossa volta. Então fica aqui, nesse vídeo, fica aqui a sugestão para que vocês, respeitando o medo que cada um de vocês tem, não deixem de, cada um no seu tempo, de buscar um conhecimento maior, porque em cada um de nós existe uma potência que precisa ser trabalhada, que precisa ser desenvolvida, que nós precisamos conhecer, uma potência energética, uma potência espiritual, aquilo que nós temos em nós e que nós sequer sabemos que existe, e que através do desenvolvimento da nossa sensibilidade, a gente vai pouco a pouco chegando aonde nós precisamos chegar, descobrindo exatamente quais são os nossos limites e também descobrindo de que forma nós podemos ser úteis, sem medo. O medo que seja aquele medo apenas para nos proteger, não aquele medo que nós não sabemos porquê, não sabemos de onde vem e que na maioria ele se desenvolve porque nós não conhecemos o que precisamos conhecer para aí sim fazermos as nossas escolhas, se seguimos ou não. Pensem sobre o que eu falei aqui. Simplesmente pensem sobre o que eu falei. Buscar conhecimento, se aprofundar em conhecimento, sempre nos dar uma condição maior de fazermos as nossas escolhas. Mas fazer fundadas, estruturadas, porque quem não quer saber a que veio no planeta Terra? Todos nós, né? Bom, espero poder ajudar vocês com essas informações para que vocês reflitam. Peço a vocês que compartilhem esse vídeo com as pessoas que de alguma forma vocês acreditam que esse vídeo pode ser útil e pensem sobre isso. Fiquem em paz e um feixe de luz.